Fala galera, voltando então, vamos finalizar aqui a nossa aula desses componentes iniciais. Então nós fizemos aí o nosso botão de calcular, verificamos se todos os pontos estão corretos, se os valores estão sendo calculados de forma correta, se estão sendo atribuídos de forma correta. Então, ficou tudo ok aqui no nosso teste e agora a gente parte para a implementação dos botões de limpar e o botão de sair, beleza? Então, vamos lá. Agora, a gente precisa criar um evento no botão de limpar. Então, vou fechar aqui, deixa eu fechar o console, beleza? Vou na aba Design, voltando para a nossa janela. E agora, vou selecionar o botão limpar, botão direito, vou fazer diferente agora, vou em Events, Action e Action Performed. Então, notem, gente, que tem outros eventos aqui também, tá? Então, aqui tem evento de mouse clicked, tem diversos aqui, né? Então, caso vocês tenham aí a curiosidade, vocês podem pesquisar depois por esses outros eventos, tá bom? Então, aqui o evento de ação, Action Performed. Aqui ele abriu no nosso controller, no controlador da nossa janela, btn limpar action performed, beleza? Então vou apagar o comentário aqui. E aqui dentro, basicamente, a gente tem que limpar os campos, né? Então, como é que a gente faz para limpar os campos lá? Então, a gente vai pegar aqueles componentes através das suas variáveis. Então, rádio btn, vamos pegar o baunilha, aí a gente chama um método chamado setSelected. E notem que ele recebe um valor booleano como parâmetro, um valor B. Então aqui poderia ser qualquer nome, tá bom? Aqui é só um exemplo que a ideia traz para nós, mas tem que ser um tipo booleano e ele retorna void, ou seja, é um método que não tem retorno nenhum ao ser chamado. Ele apenas recebe um booleano e faz a sua ação. Então, no setSelected, a gente passa true ou false, para falar se esse radio button está selecionado, setar a seleção dele ou não, beleza? Então, setSelected e a gente passa false, porque o false significa que ele está vazio. Então, a gente deixa vazio esse radio button. Chamamos o radio button morango, chamamos aí o setSelected, passamos falso, chamamos aí o radio button radio btn chocolate, passamos o setSelected falso, false. Depois, a gente precisa limpar os checkbox. Então, checkbox castanhas.setSelected. Então, é a mesma coisa, a gente passa falso. Chamamos o checkbox leite condensado. setSelected, passamos false. Chamamos também o checkbox granola setSelected false. Beleza, gente? Limpamos os radio buttons, limpamos os checkbox e aí a gente precisa limpar os text fields, tá bom? Então, para fazer diferente aqui, pessoal, eu vou criar um método aqui que limpa os text fields, tá bom? Então, vocês podem fazer aí também os métodos para limpar aí os radio buttons e os métodos para limpar os checkbox, beleza? Então, aqui eu vou criar um método chamado limpar text fields. Limpar text fields, chamo ele aqui, e aí notem que ele não existe. Então ele reclama aqui que ele não encontra esse carinha, beleza? Mas aí a gente pode, antes do método main aqui embaixo, a gente pode criar aqui. Opa, aqui ele não está permitindo, vai ter que ser aqui na parte de cima, tá, gente? Então temos aqui o nosso construtor. Depois do nosso construtor, ó, antes do btn calcular action performed, a gente pode criar aqui em cima os métodos, tá bom? Então, vou criar um método private, privado, só pode ser usado aqui dentro dessa classe. Void, porque ele não vai ter retorno, e ele vai chamar limpar, deixa eu ver qual o nome que eu coloquei aqui embaixo, que eu já esqueci. Limpar text fields, beleza. Então aqui, ó. Limpar text fields, não recebe nenhum parâmetro, e aqui dentro a gente coloca, faz a limpeza dos text fields, perdão, beleza? Então, tf sabor ponto, aí a gente chama o setText
e passa aqui uma string vazia, beleza? Chamamos aqui o tf adicionais, ponto setText e passamos uma string vazia. Chamamos aqui o tf total, deixa eu ver aqui, tf, Ctrl barra de espaço, ele abre essa janelinha, tá, gente? tf total, ponto setText, vazio também aqui dentro, beleza? Então percebam o seguinte, tá, gente? Ó, aqui eu fiz na mão, dentro mesmo do próprio evento, do clique, tá? Fiz o código aqui na mão, fiz outro aqui também, e aqui eu criei um método. Então, ou seja, as linhas de código que a gente limpa os text fields, ao invés de fazer igual o radio button e o checkbox, eu criei um método que ele é chamado, então, Ctrl clique aqui em cima, Ctrl clique, lá, ele traz aqui para o nosso limpar text fields. O limpar text fields é chamado e executa essas instruções de limpeza aqui. Beleza, gente? Então aí fica essa dica. Utilizem os métodos, né? Porque são boas normas aí de implementação, tá bom? Aqui eu fiz basicamente o código em extenso, que é para a gente não se perder na sequência de execuções de instruções. Tudo bem, gente? Mas aqui depois vocês podem estar separando cada tarefa em métodos específicos, beleza? Então, continuando aqui, a gente fez o botão de limpar. Então, vamos rodar a aplicação. Vou rodar novamente. Abriu aqui. Então, notem, ó, botão sair. Eu clico, não faz nada. Vou clicar no calcular sem nada aqui selecionado. Ó. Calcular, ó, percebam que ele chamou a janela, selecione o sabor para continuar a compra, né? E não colocou nada aqui e também não deu pau. Por quê? No nosso botão btn calcular aqui no evento, a gente verifica os radio buttons e caso nenhum esteja selecionado, ele chama o JOption pane e depois ele chama essa instrução return. E o que o return faz? O return, ele não deixa continuar a execução dessas linhas que estão abaixo aqui. Então, ele sai do fluxo de execução, beleza? Então, está explicado aí mais esse ponto. Então, aqui de novo, gente, vou selecionar aqui o chocolate e vou colocar um monte de porcariada aqui junto com esse sorvete. Castanha, leite condensado, granola. Calculei aqui, R$ 7,00 o sabor. Os adicionais R$ 6,00, está certo, fazendo a soma. E o total deu R$ 13,00. Beleza. Agora, eu quero limpar os campos porque eu vou executar uma outra compra, um outro cliente aqui vai escolher um outro sorvete. Cliquei no limpar, percebam aqui que o checkbox limpou, os text fields foram limpos, porém aqui os nossos radio buttons, o chocolate não limpou, beleza? Então vamos verificar o que aconteceu de problema? Então vamos lá. Então aqui a gente pode fazer o btn group sabores.clear selection, gente. No caso aqui é o Clear Selection para a gente fazer a limpeza, tá? Então aqui a gente pode comentar essas linhas e vamos testar novamente, beleza? Então voltando aqui, selecionei baunilha com um monte de porcariada aqui, calculei, fez a conta e fiz a limpeza. Beleza, gente? Então aqui a gente utiliza o btn group, a gente pega o grupo dos radio buttons, né? Dos sabores e chama o método Clear Selection. Então aqui a gente pode até apagar esses outros caras. E tranquilo. Então finalizamos aí o botão de limpar, beleza? Agora ficou faltando o nosso botão de sair. Então vamos lá. Vou fechar a aplicação. Vou aqui na aba Design. E aí vou clicar 2 vezes no botão sair, beleza, gente? Cliquei 2 vezes, ele abriu aqui a ação do botão sair. E aí, para nós fecharmos a nossa janela, gente, a gente chama o dis, que vai fazer referência ao nosso objeto frm sorveteria, e a gente vai chamar um método chamado dispose. Esse método ele é responsável por fechar a janela que está em execução ali. Beleza, gente? Então, executando novamente, vamos aqui tomar um sorvete de morango com
castanhas, calcular esse cara, ficou 6,50, quero limpar e agora quero sair. Então notem que foi fechada a janela. Tranquilo, pessoal? Finalizamos aqui essa aula, então. Espero aí que vocês tenham entendido esses conceitos. Não é muito complicado, tá? Basta vocês praticarem, estudarem um pouco mais, pesquisarem, que não vai ter erro nenhum. Beleza, pessoal? Valeu, bons estudos para vocês aí e um abraço. Tchau!